Seja bem-vinda a mais um dia da nossa jornada. Hoje nós vamos refletir sobre Provérbios 11, um capítulo que nos convida a olhar além das aparências e a construir uma vida firmada naquilo que realmente tem valor diante de Deus. E ao ler esse capítulo, percebemos que há um contraste aqui muito claro. De um lado, uma pessoa íntegra, humilde, guiada pela sabedoria de Deus, e do outro lado, uma dominada pelo orgulho, pela autossuficiência, pela necessidade constante de manter uma aparência. E para nós entendermos melhor essa mensagem, eu quero que você imagine duas coisas. Imagina uma árvore e um arranjo de flores artificiais. À distância, ambas podem parecer a mesma coisa, bonitas, né? Ambas podem chamar a atenção, mas apenas um deles possui raízes. A árvore continua viva quando as estações mudam. Ela resiste aos ventos, ela suporta os períodos difíceis e produz frutos. Já as flores artificiais, elas podem até impressionar por um momento, mas elas não possuem vida. E eu acredito que Provérbios 11, ele nos faz exatamente essa pergunta. Você está cultivando raízes ou apenas tentando mudar a sua aparência? E antes de nós continuarmos, eu quero abrir um parêntese aqui importante. Não existe nada de errado, tá, mulher, em cuidar da sua aparência. Não existe nada de errado em você querer se arrumar, se vestir, se cuidar, cuidar da sua saúde, valorizar a sua beleza, a beleza que Deus te deu. A Bíblia, ela não condena esse cuidado com a aparência. O problema aqui surge quando a aparência, ela se torna o fundamento da nossa identidade. Então é essa separação que eu quero te mostrar. E Provérbios 11, ele está aqui confrontando, não é a mulher que cuida da sua imagem, mas é a mulher que vive apenas dela, tá? Porque uma coisa é você cuidar da sua aparência, outra completamente diferente é você construir uma vida baseada sobre ela. A aparência, ela pode chamar a atenção por alguns minutos, mas é o caráter que influencia pessoas por uma vida inteira. Então, logo no início do capítulo, nós lemos aqui, ó: o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Em capítulo 11, versículo 1. Na época de Salomão, alguns comerciantes, eles manipulavam os pesos para obter vantagens. Eles pareciam honestos por fora, mas agiam com desonestidade quando ninguém estava observando. E essa verdade, ela continua atual para nós. Deus, ele não está interessado apenas naquilo que nós mostramos para as pessoas. Ele se importa com quem somos quando ninguém está vendo. E integridade é justamente isso. É quando aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos caminham na mesma direção. Vivemos em uma geração que muitas vezes valoriza mais a imagem do que o caráter, mais a exposição do que a transformação. Mas Deus continua trabalhando primeiro nas nossas raízes, porque é das raízes que vêm os frutos. E em seguida, Salomão, no capítulo 11, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A humildade não é você se diminuir, tá? A humildade é reconhecer que nós precisamos de Deus. A mulher humilde, a pessoa humilde, ela continua aprendendo, ela continua crescendo, ela continua sendo ensinável. Já a pessoa orgulhosa, a mulher orgulhosa, ela nos faz acreditar que nós já sabemos tudo, que não precisamos de correção, que nós podemos conduzir a nossa vida sozinha, sem precisar de ajuda. Mas a sabedoria sempre caminha ao lado da humildade. Outro princípio poderoso aparece nos versículos 24 e 25, que diz assim, ó: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Ou seja, uma mulher generosa, ela compartilha esperança, ela compartilha encorajamento, ela compartilha um momento de oração. Compartilhe aquilo que Deus tem feito em sua vida. E existe aqui um princípio do reino que nunca muda, tá? Aquilo que Deus derrama sobre nós não foi feito para ficar parado. Quanto mais nós somos canais, mais ele continua nos abastecendo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você tem. Por fim, um dos versículos mais marcantes aqui desse capítulo, ele declara, e ele vai estar aqui no versículo 30, que diz assim, ó: o fruto do justo é a árvore da vida, o sábio conquista pessoas. Observe do que o texto fala de fruto. Fruto é aquilo que as pessoas experimentam quando se aproximam de nós, né? O fruto do justo, quando sua família convive com você, eles encontram
eles encontram fruto de vida? Quando seus filhos observam suas atitudes, eles enxergam sabedoria? Quando alguém conversa com você, mulher, essa pessoa ela sai mais fortalecida ou mais desanimada? A mulher sábia, ela não vive para impressionar. Ela frutifica onde ela está. Ela é uma árvore plantada que ela gera frutos, e é isso que Provérbios 11 nos convida então a olhar, para além daquilo que é visível, porque Deus não está apenas preocupado com o que nós mostramos ao mundo, não. Ele está interessado naquilo que estamos construindo no secreto, com Ele. Talvez hoje ninguém esteja vendo as suas escolhas de obediência. Talvez ninguém esteja percebendo as áreas que Deus está trabalhando no seu caráter. Talvez nem você mesmo esteja percebendo. Mas as raízes que crescem em silêncio, elas são responsáveis pelos frutos que aparecem no tempo certo. E antes de encerrar aqui esse episódio, que ele é mais curtinho do que os outros, eu quero te deixar uma pergunta para você refletir. Você tem investido mais energia em sustentar uma imagem ou fortalecer as suas raízes em Deus? Leia novamente Provérbios 11 e peça para que o Senhor, Ele revele áreas onde Ele deseja fortalecer a sua integridade, a sua humildade, o seu caráter. Se esse episódio falou com você, falou ao seu coração, eu te peço, compartilhe com outra mulher que também está caminhando nessa jornada de sabedoria. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário contando qual versículo mais chamou sua atenção, como que Deus tem falado com você através desse episódio. Antes de finalizar o episódio, eu quero deixar a nossa frase final. A mulher sábia, ela não vive de aparências, ela constrói a sua vida sobre integridade. Até o próximo episódio, até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.